Gregório, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Acabou de chegar, ontem eu já comecei a ler, porque eu adoro ela, o livro da Vera Iaconelli, que é o Manifesto Antimaternalista. Contra essa coisa do instinto materno, que está tão emprenhado na nossa cultura. Eu estou apaixonado por leituras sobre parentalidade. Eu tenho lido a beça sobre isso, porque é uma obsessão mesmo. Estou com duas meninas pequenas e esse livro é um puta achado, acho que para isso também. A Vera fala muito bem, ela tem uma crônica semanal na Folha em que ela fala sobretudo sobre parentalidade, sobre criança e tal, e sempre desmistificando coisas do ponto de vista da psicanálise. E o instinto, essa coisa do maternalismo, essa ideia do instinto materno como algo inerente, é muito ruim também para os pais, que de repente acham que não têm esse instinto, ao contrário da mãe. Então os pais, eles se acham justamente desprovidos dessa coisa que as mães já nascem com. E ela desconstrói isso e acho que é muito libertador para as mães e para os pais também. Filme e série? Filme do Kleber Mendonça Filho, eu vi há umas 2 semanas na estreia, que é o Retratos Fantasmas. É brilhante, esse filme é uma obra-prima, muito bonito mesmo, é uma declaração de amor ao cinema e às salas de cinema. Então, ele revisita as salas de cinema do Recife e, através das salas, da história delas, ele conta a história da cidade do Recife, da deterioração do centro da especulação imobiliária, e acaba sendo uma declaração de amor a esse espaço que é a sala de cinema, e que é um espaço tão em disputa, né, hoje, mais do que nunca, assim, pelas igrejas, ou pelo Estado para estacionamento, ou para qualquer coisa. A história é no Recife, mas... Sala das nossas casas, porque muita gente prefere atualmente Exatamente. streaming e não ir à sala de cinema. É verdade, o streaming foi um golpe de misericórdia, assim, porque já ia mal, mas com o streaming foi um puta golpe de misericórdia, e as salas hoje viraram... É estranho, você vai estar super vazio e tal. Streaming E mais pandemia foi barra pesada. o mata... Exatamente. E o teatro voltou com mais força que o cinema, até eu acho. Que é curioso, né? Porque o teatro sempre foi o patinho feio. O teatro não cabe no streaming, então ele teve essa vantagem. E as pessoas Exatamente. têm que sair de casa para fazer alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Olha, tá até escrito ali embaixo, somente em salas de cinema. Eu adoro. Ele é o Kleber, porra, um cara muito interessante, né? E ele tem esse lado político de ser um ativista da sala de cinema, mesmo e da cultura de modo geral. Né? Você tem espaços de cultura protegidos pelo Estado, e é uma coisa que eu espero que o governo Lula faça, aliás. Proteja os espaços e as pessoas, claro, mas proteja também os espaços de cultura como espaços que estão o tempo todo em disputa e que estão fechando, né? Todo mundo viu. A história no Recife, mas poderia ser em qualquer cidade brasileira. Todo mundo viu seus cinemas preferidos fecharem e ser trocados por estacionamentos ou igrejas ou farmácias. Então, o filme é importante também por isso, assim, para a gente lembrar do bem que faz para uma cidade um espaço de cultura funcionando, bombando e popular, né? Porque tem isso também, eles foram trocados pelos Kinoplex e Multiplex, e que tem 10 cinemas, os 10 são mesmo filme americano, e esses cinemas de rua de antigamente, não, eles tinham uma programação mais voltada para o cineclube ou para filmes interessantes, era menos sujeito ao capital, ainda mais se for da prefeitura, né? Se for comprado pela prefeitura, como aconteceu em alguns cinemas ou do governo. No Rio a gente tem o maravilhoso Odeon, que é federal, Não e eu acho fechou, que... não? Não, tá lá. Eu tinha lido Eu alguma vi, notícia. eu vi o Retratos Fantasmas, inclusive, no Odeon, foi super bonito. Eu tinha lido alguma notícia logo depois da pandemia de que tinha fechado. Eu volto para você para te perguntar. Livro. Bom, eu escolhi o Vila Sapo, do José Faleiro, que ele é um autor super importante, que escreveu Os Supridores, mas eu resenhei esse livro na 451 e não escolhi isso por isso, mas porque ele é um autor que está falando sobre cidade do ponto de vista da periferia de Porto Alegre. E aí tem uma coisa que é maravilhosa, porque são contos, né? E são contos olhando para esses lugares esquecidos e uma desumanização desses personagens. Ele é brilhante como escritor, acho que é um dos nossos melhores, assim, das últimas gerações. Então, para quem gosta de literatura e também está querendo pensar junto com cidade, certamente é um prato cheio.
E tem a minha resenha também, para quem quiser ler. E eu fiquei muito feliz quando o Faleiro leu a resenha e disse que eu tinha sacado ele e o livro, porque daí ganhei o dia. Assim. Então, e quem quiser, também tem uma entrevista que a gente fez com o Zé Faleiro, já tem algum tempo, quando ele lançou Supridores. que legal. Vale muito a pena ouvir. Filme e série. O filme eu indiquei o Nomadland, da Chloe Zhao, que é diretora chinesa e que ganhou o Oscar em 2021. Eu tô querendo escrever sobre esse filme há muito tempo e não consigo, quem sabe agora. Que é esse filme que, enfim, também todas as minhas cores têm a ver com cidades, né? Porque eu achei que estamos aqui na temática, que é essa vida nômade que pode ser muito romantizada, umas partes do filme romantizam um pouco essa vida, mas não todas, que é essa crise habitacional tremenda nos Estados Unidos pós, né, a crise financeira de 2007, 2008, que teve como lastro, né, a hipoteca, então a gente está falando, né, de mercado imobiliário justamente no centro da equação, e que então acompanha a personagem da Frances McDormand, né, que é a atriz, num trailer, e essa vida das pessoas que não têm casa e moram em trailers, e que isso coloca para a gente essa dimensão da crise habitacional importante, né, que nos Estados Unidos agora especulação imobiliária é a especulação que vai tratar e vai endereçar terrenos de trailer, porque as pessoas já não têm mais como morar, tem, né, dados mostrando que um trabalhador ou uma trabalhadora de salário mínimo médio nos Estados Unidos não consegue pagar o aluguel de um quarto em nenhum estado. Então, essa dimensão da crise habitacional que a gente falava aqui para São Paulo e para o Brasil, lá também está muito aguda, e eu acho que o filme endereça isso, e é um filme muito bonito, então também vale muito a pena, além de ter ganhado o Oscar. Alguma série? Eu sugeri, de novo, pensando que série tem a ver com cidade, mas não diretamente, indiretamente, eu sugeri White Lotus, que está na HBO, que é essa série sobre como os ricos habitam cidades paradisíacas de maneira predatória, né? Então dá para ler um pouco nas entrelinhas essa conduta e essa forma de viver das elites muito endinheiradas, para além de ser muito divertido, tem esse lugar de pensar por dentro da riqueza da dimensão material, né? As ilhas, os lugares específicos, a Sicília, enfim, que eu acho que são essas paisagens construídas no estilo resort de alto luxo, que tem várias aqui no Brasil também. Então, pensei essa. Mas eu tô meio mal nas séries. Não tô com tanto tempo para assistir. Essa é mais antiga. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu sei que haveria muitos outros assuntos. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? De livro, eu tinha me feito essa pergunta. Eu indiquei o Bhagavad Gita, né, que é ali ele é basicamente uma parte do Mahabharata, que é o principal poema épico hindu. O Bhagavad Gita eu acho particularmente interessante porque ele é como se fosse aí uma perspectiva religiosa até semelhante ao Catecismo do Revolucionário do Sergei Nechyayev. Aquilo que ele preconiza como sendo o ethos, a atitude da pessoa que está conforme o Dharma, é algo que é interessante para todo mundo que se considera aí um militante político, um militante revolucionário, ter em mente especificamente a superação das paixões, a superação dos interesses imediatos, do elemento carnal, e a entrega de si mesmo, inclusive, se necessário, ao risco da própria vida, a uma ideia superior. Então, eu acho uma leitura fundamental, mesmo para quem não é Hare Krishna ou não tem interesse por religião nenhuma. Filme e série? Série, eu indiquei como sendo uma série interessante, Os Sopranos. Eu acho basicamente que é uma joia, e é uma obra de arte da televisão. Acho que talvez muitas pessoas mais jovens não tenham assistido, eu recomendo fortemente. É uma série cheia de elementos shakespearianos. Tem gente que compara ali tanto a Macbeth como também a Hamlet, né? Uma coisa fundamental aí, o desenvolvimento dos personagens é fora de série. O Gandolfini é um ator excelente, ele representa muito bem ali o papel.
Então, acho que Sopranos, na minha opinião, é a melhor série da história. The Wire também talvez seja uma série excelente, mas Sopranos aí fica como a minha recomendação. Algum filme? Filme... de cabeça, assim, eu recomendaria, acho que, sei lá, Senhor dos Anéis. Acho interessante ali o elemento fantástico, o elemento épico, a maneira como é trabalhada uma noção de ética da virtude, que eu acho fundamental, tanto no âmbito pessoal como no âmbito político. Helenina, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, os livros são da professora de matemática e da feminista. O livro da professora de matemática é um livro chamado Uma Senhora Toma Chá, que é um livro que descreve o desenvolvimento da estatística na história e explica um pouco. Por quê? Porque a gente costuma dizer que a estatística costuma ser usada, né, para eles torturarem os números até que os números digam o que eles quiserem, ou para ser muito mal interpretada. E aí, para compreender de estatística, que é uma coisa que é usada em todas as áreas, eu recomendo muito esse livro do David, não sei como é que fala isso, Salzburg aí, que é Uma Senhora Toma Chá, que tem esse nome porque é um dos primeiros experimentos considerados sistematicamente estatísticos, foi descobrir se faz diferença ou não botar a água quente sobre a erva ou a erva sobre a água no gosto. E a outra é um livro chamado As Mulheres Têm Sexo Melhor no Socialismo, ou algo que valha, que é da Kristen Goldstein, porque as mulheres têm melhor sexo sob o socialismo. Na verdade, eles adotaram o título de um dos capítulos, que é esse aí, mas esse livro é de uma estadunidense que compara as condições de vida das mulheres no capitalismo e nas sociedades que foram socialistas. Ela tem um problema, que como estadunidense, ela reproduz bastante o discurso falso sobre a falta de democracia nesses estados, mas os próprios argumentos objetivos dela mostram que esses estados eram muito mais democráticos, pelo menos em relação às mulheres. Eu acho que é um livro bem interessante para você entender como, para melhorar, por exemplo, a questão do trabalho de cuidado que a gente faz sem remuneração, a gente consegue ele com política social, com estrutura social, e não com convidar amavelmente os homens a participarem, ser conscientes de que eles têm que contribuir. Não, não é assim que funciona. Eles nunca vão fazer isso assim, a partir da conscientização, como é difundido liberalmente. Então, esse livro é muito bom. O filme Tartarugas Podem Voar, é um filme franco-iraniano de 2004. Eu esqueci o nome do diretor. Esse filme é um soco no estômago, com um roteiro maravilhoso, uma fotografia impressionante sobre a história de uma família de crianças refugiadas entre o Irã e o Iraque, se eu não me engano. E é um filme muito lindo, eu só recomendo que vocês vejam num dia bom, porque quando você terminar o dia, depois de ver o filme, você não vai estar acreditando muito na humanidade, mas é um filme muito bonito. O diretor do filme é Bahman Gobadi. Aliás, quanto mais eu conheço a humanidade, Helenina, mais eu gosto dos cachorros. Não é? Já é só uma frase clássica, né? Eu gosto dos gatos, particularmente. Gosto dos cachorros também, mas mais dos gatos. E eu botei aí Blacklist, porque eu ando me divertindo, eu não vejo série para fazer coisa séria, mas é interessante a gente ver Blacklist como eles assumem claramente que os Estados Unidos desrespeitam as leis de todos os países, tortura, mata, estupra, rouba, enfim, como eles não têm nenhum respeito pela legislação de nenhum país e fazem qualquer coisa, entre muitas aspas, em nome do interesse nacional deles. Eu me divirto bastante vendo, apesar da atriz que faz Elizabeth King ser péssima, mas é compensada pelo Eu adorava essa série, mas ela ficou muito longa, ela não acaba muito nunca. Longa. É igual a Globo quando vê que a novela está fazendo sucesso. Eles continuam fazendo capítulos ad eternum, né? Perdem a medida. Eu tive que abandonar, muito longo.